Boa noite. Boa noite. Por telefone, secretário de Estado do Vaticano conversa com o governo russo. E se oferece para mediar conflito entre Rússia e Ucrânia. Presidente dos Estados Unidos proíbe importação de petróleo da Rússia. No Brasil, oração pelo fim da guerra. Freiras ucranianas conscientizam alunos a promover a oração pela paz. Grupo de religiosas organiza Dia da Beleza para mulheres em situação de rua. Em Brasília, governo federal institui a Estratégia Nacional de Empreendedorismo para Mulheres. Governo faz reuniões e busca alternativa para impedir a alta de preços dos combustíveis. Uma resposta cristã aos desafios da bioética. É a intenção de oração do Papa para este mês de março. O secretário de Estado do Vaticano, cardeal Pietro Parolin, conversou hoje por telefone com o governo da Rússia e falou da disponibilidade da Santa Sé em ajudar nas negociações. Informações com nossa correspondente Lísia Costa. A conversa por telefone foi confirmada pela sala de imprensa da Santa Sé nesta tarde. Em nota foi anunciado que o secretário de Estado do Vaticano, Pietro Parolin, e o ministro das Relações Exteriores russo, Lavrov, conversaram sobre possíveis passos de paz. O cardeal, disse o diretor da sala de imprensa vaticana, Matteo Bruni, transmitiu a profunda preocupação do Papa Francisco com a guerra em curso na Ucrânia e reafirmou que o pontífice disse no último domingo no Ângelus. Em particular, ele reiterou o apelo para que cessem os ataques armados, para que sejam assegurados corredores humanitários para os civis e para os socorredores e que a violência das armas seja substituída pela negociação. Neste sentido, ao concluir o telefonema, Parolin reafirmou a vontade da Santa Sé de fazer todo o possível para colocar-se a serviço desta paz. Francisco tem insistido durante os apelos após o Ângelus e a catequese para que se cheguem a um acordo e que proteja os civis. O Papa ainda visitou a embaixada da Ucrânia junto à Santa Sé e telefonou ao presidente ucraniano Zelensky. E neste domingo ofereceu toda a disponibilidade da Santa Sé para mediar negociações. O Papa também enviou 2 cardeais para importantes fronteiras com a Ucrânia para prestar auxílio aos refugiados. De Roma, Lísia Costa para o Canção Nova Notícias. Estados Unidos e Grã-Bretanha lançaram novas sanções econômicas contra a Rússia. Protestos, ajuda militar e exigência de corredores humanitários movimentam o mundo para que a guerra chegue ao fim. A principal ação do dia foi o anúncio do presidente americano Joe Biden, que proibiu a importação de petróleo e energia vindos da Rússia. De acordo com Biden, o povo americano dará outro golpe poderoso na máquina de guerra de Putin. A Grã-Bretanha anunciou pouco antes dos comentários de Biden que eliminaria gradualmente a importação de petróleo e derivados russos até o final de 2022. Essas ações devem fazer o preço dos combustíveis subir e a inflação crescer nos 2 países. Sem especificar os produtos, o presidente russo Vladimir Putin restringiu a importação e exportação de bens e matérias-primas, de acordo com ele, para garantir a segurança da federação. Em diversos países, da Europa às Américas, milhares de pessoas protestam contra os ataques à Ucrânia. O número de civis que perderam a vida nesses 13 dias de conflito chega a quase 500, dentre eles dezenas de crianças. As tentativas de criar corredores humanitários para a saída de civis e socorro aos feridos têm fracassado. O Vaticano informou que os cardeais enviados à Ucrânia levam ajuda aos necessitados e representam não apenas o Papa, mas todo o povo cristão, que se solidariza com os ucranianos e dizem que a guerra é uma loucura e precisa ser parada. Agora vamos falar com Rodrigo Luiz em São Paulo para tratar sobre um trabalho realizado por religiosas ucranianas. Rodrigo, boa noite para você. Seja bem-vindo. Isso, Reinaldo, boa noite para você, boa noite a todos. É isso, olha, é um trabalho realizado por irmãs ucranianas aqui na capital. Aqui em São Paulo, então, elas pedem o fim da guerra. Uma escola dirigida por freiras ucranianas conscientiza seus alunos a promoverem e a rezarem pela paz no mundo. Em 1892, na Ucrânia, surgia a Congregação das Irmãs Servas de Maria Imaculada.
A fundadora, irmã Josafata Miguelina Hordachevska, é beata e está em processo de canonização. Formar comunidades religiosas é trabalhar a vivência fraterna, a vivência do amor. E nós externamos esse carisma por meio do trabalho educacional e também pela saúde e pastoral. As servas de Maria Imaculada chegaram ao Brasil em 11 de abril de 1911. Passados mais de 100 anos, aqui em São Paulo, as irmãs da congregação se reúnem para rezar pela paz na Ucrânia. No Colégio Nossa Senhora Aparecida, que desde o início existe graças à dedicação das irmãs e da comunidade ucraniana, são diversas as iniciativas. Nós fizemos eles colocarem para fora um pouquinho esse sentimento, né? Transformar o sentimento negativo em algo positivo, né? Algo que a gente também pode se solidarizar com o povo que está lá. Sei que podemos ter fé e paz, podemos orar por lá e tudo vai dar certo. Para que as pessoas levem para o coração de que tem que, assim, não precisa disso, sabe? A gente pode colocar o amor na frente disso, colocar a compaixão, a empatia. Além disso, os alunos se reúnem para rezar e o Senhor certamente ouve a voz destes pequeninos. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Deste lugar especial, as freiras também recebem notícias dos parentes e irmãos de comunidade que estão na Ucrânia. No lugar onde elas moram, que é o oeste da Ucrânia, elas estão mais seguras, nesse momento rezando muito com o povo, servindo, acolhendo as pessoas para morar nas suas casas, acolhendo crianças. As irmãs lá também trabalham com orfanato e também auxiliando as pessoas, levando comida. Querida Ucrânia, sei que a guerra pode matar as pessoas. Vim fazer uma oração. Ave Maria, cheia de graça. Isso aí, olha, Deus ouve a oração, né, desses pequenos. E em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, a gente mostra a força feminina na igreja. Vamos conhecer o trabalho das irmãs do Imaculado Coração de Maria. Por meio de suas atividades, oferecem aprendizado e fraternidade a mulheres vulneráveis. Essas religiosas decidiram mudar a vida de outras mulheres. Para elas serem protagonistas das suas vidas. E é aí que nós fomos reunindo essas mulheres, visitando e convidando para a gente poder formar um grupo. Pensado desde 2020 pela congregação, esse grupo da Zona Leste da capital é formado por mulheres em situação de rua ou vulnerabilidade. A ideia é levar conhecimento, escuta e cuidado. Neste Dia Internacional da Mulher, o grupo viveu um dia de beleza, oficinas e um café preparado pelas irmãs. E além deste dia especial do artesanato e da beleza, as irmãs também costumam fazer outras ações que ajudam mulheres e crianças em situação de rua a melhorarem sua qualidade de vida. Oportunidade também de aprendizado para mulheres e crianças, mesmo as que não estão em situação de rua. Uma amiga minha que me indicou e falou para mim vir, aí eu vim. E eu achei bom, achei maravilhoso. Assim ocupa um pouco a minha cabeça com uma coisa diferente que eu nunca fiz na vida. Uma das fundadoras da ação é a Irmã Maria. As religiosas acreditam na capacidade de transformação de vida. Tem que aprender com elas, respeitar os direitos delas e caminhar com elas para poder conquistar e também fazer o caminho, né? Parabéns às irmãs por esse belo trabalho. Daqui a pouco a gente volta com mais informações aqui de São Paulo. E agora vamos a Brasília com a Liana Nunes, saber mais informações sobre uma iniciativa que promove crédito para mulheres empreendedoras. Boa noite, Liana. Exatamente, Rodrigo. Boa noite a você e a todos que nos acompanham, em especial as mulheres neste dia. Em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, o governo federal instituiu, via decreto, a Estratégia Nacional de Empreendedorismo Feminino. O governo também publicou uma portaria que permite a distribuição gratuita de absorventes para mulheres em situação de vulnerabilidade social.
Programa Brasil por Elas. A iniciativa prevê a ampliação do crédito para mulheres empreendedoras e a oferta de cursos de capacitação. Todas as informações serão reunidas na plataforma do governo federal gov.br. A secretária de Competitividade do Ministério da Economia, Daniela Marques, destacou as dificuldades enfrentadas por elas no meio empresarial. A vida de uma mulher tem múltiplos obstáculos, porque temos múltiplas jornadas. Então, a gente está aqui querendo apoiá-las nesses múltiplos obstáculos, remover essas barreiras. Na cerimônia, o presidente Jair Bolsonaro também assinou uma portaria que regulamenta a distribuição gratuita de absorventes para mulheres em situação de vulnerabilidade. 130 milhões de reais serão destinados ao programa, que deve beneficiar mais de 3 milhões de mulheres. Yara, Reinaldo, com vocês. Estamos de volta e com um assunto sobre oportunidade de trabalho para mulheres. Vamos para São Paulo com o Rodrigo Luiz novamente. Rodrigo. Isso aí, oi Yara, boa noite para você e parabéns pela data de hoje, reconhecida oficialmente pela Organização das Nações Unidas em 1975 como o Dia Internacional da Mulher, simboliza a luta histórica das mulheres por mais dignidade. Em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, o dia foi marcado por busca de oportunidade de trabalho. Historicamente, 8 de março é um dia de celebração e luta. A batalha por redução de jornada, melhores salários e direito ao voto deu origem ao Dia Internacional da Mulher na década de 70. A busca por direitos iguais aos do homem persiste. Levantamento da Fundação Getúlio Vargas, divulgado hoje, mostra que mulheres ganhavam 20% menos do que os homens em 2021. O rendimento médio delas foi de R$ 2.255, enquanto o deles foi de R$ 2.815. Dos 12 milhões de desempregados do país, estima-se que mais de 7 milhões são mulheres. Para tentar reverter esse quadro, essas mulheres acordaram cedo, enfrentaram um calorão em busca de uma oportunidade. Neste feirão de emprego em São Bernardo do Campo, 17 empresas abriram 1.600 vagas exclusivas ao público feminino. Chamamos todo o mercado empregador, a indústria, o serviço, o comércio, falamos qual a demanda reprimida que vocês têm. Capitalizamos isso e somamos 1.600 vagas que neste dia 8 de março estamos oferecendo para as mulheres. Mais de 5 mil passaram pelo feirão. Eu tenho esperança de um futuro melhor. Apesar de estar desempregada e tudo, eu tenho esperança, sim. Carmelina tem 3 faculdades e há 5 anos está sem emprego. Eu tenho pedagogia, licenciatura em pedagogia e história. E estou desempregada. Eu gostaria de trabalhar, preciso trabalhar. Esses currículos captados, a gente trabalha com um período ainda com eles. Então, tem essas vagas hoje aqui e as vagas que vão entrando, porque entra vaga todos os dias, esses currículos que também a gente pegou, a gente entra em contato com o pessoal que passou na feira para participar de outras entrevistas. O caminho para superar as desigualdades é longo, mas elas não desistem, jamais. Para que realmente essas mulheres conquistem um emprego. Eu encerro nossa participação aqui desejando um feliz Dia da Mulher, especialmente para as mulheres da minha vida, minha esposa Adelita e a minha filha Serena. Feliz Dia da Mulher também para todas que nos acompanham. Boa noite, até amanhã. Yara. Boa noite, Rodrigo. Obrigada. Um feliz Dia das Mulheres para a sua família, para a mulher. E lançado em Minas Gerais, o livro Economia de Francisco e Clara, voltado para crianças e adolescentes. Vamos ver esse assunto na reportagem da Gabriele Dutra e Gerson de Souza. A proposta foi baseada na economia solidária do Papa Francisco. O livro tem como objetivo apresentar o tema às crianças e aos adolescentes de forma lúdica e interativa. A economia de Francisco e Clara, basicamente, é a economia da vida, que coloca a vida humana e da criação em primeiro lugar, e não o lucro, o consumismo. O conteúdo foi pensado em sintonia com o novo diretório na perspectiva de uma catequese sensível à defesa da criação. Neste caminho, as crianças e os adolescentes são convidados a ler, refletir e partilhar sobre os temas abordados. As crianças são protagonistas no livro, contando como é a sua realidade local
e também como narradoras da história, né? Então as crianças se juntam ao Papa Francisco e a Francisca e Clara como narradores dessa história. Além de trazer a história de dois notáveis santos da Igreja e ensinar a economia proposta pelo Papa Francisco, o livro também traz dicas sobre como as crianças e adolescentes podem colocar em prática no dia a dia aquilo que foi aprendido. Eu acho que a grande estratégia é uma linguagem simples, uma boa ilustração também, que materializa isso, e formas de tentar conectar isso com a realidade da vida das crianças. O livro ensina que a economia é como cuidamos de nossas casas, comunidades e do planeta Terra. E chama a atenção principalmente das novas gerações sobre a necessidade de uma mudança no estilo de vida. Para isso, é importante a intuição de começar chamando os jovens, as novas gerações, porque é aí que vai nascer a força da transformação que a gente está buscando nessa mudança de época. Preço dos combustíveis e ação do governo é assunto de agora com Liana Nunes em Brasília. Liana. Isso mesmo, Reinaldo de volta para falar sobre a discussão dessa pauta que já foi adiada várias vezes no Congresso Nacional e continua em discussão pelo Palácio do Planalto. O governo federal tem feito várias reuniões com os ministros para tentar frear o aumento do preço dos combustíveis. Nós vamos ao vivo conversar com a repórter Camila Castro para saber se já tem alguma novidade sobre esse assunto. Boa noite, Camila. A proposta mais concreta discutida em reunião na Casa Civil continua sendo a adoção de uma política de subsídios temporária, de curto prazo, para barrar a alta dos preços na bomba. A decisão final ainda não foi tomada e haverá novas reuniões sobre o tema. Essa discussão que teve hoje começou por volta das 14h na Casa Civil, durou cerca de 2 horas com a participação do ministro-chefe Ciro Nogueira, dos ministros da Economia, Minas e Energia e do presidente do Banco Central. O debate será levado ao presidente Jair Bolsonaro, que criticou nesta segunda-feira leis anteriores sobre o tema e a paridade do preço internacional do produto e afirmou que a crise é grave, mas dá para resolver. Bolsonaro disse ainda que o preço do barril do petróleo saiu da casa dos 80 para 120 dólares e que esses aumentos não podem mais continuar acontecendo. Liana, eu volto com você. Boa noite. E agora vamos saber mais sobre a previsão do tempo com a Yara Naires. Boa noite, Yara. É com você. Obrigada, Liana. Boa noite para você. Vamos conferir então a previsão do tempo, porque nesta quarta-feira o calor forte continua no Sudeste. O sol predomina nos 4 estados, temperaturas elevadas que atingem os 30 graus em Belo Horizonte, 31 em Vitória, 35 no Rio de Janeiro e 32 graus em São Paulo. Pode chover de forma isolada na região devido ao tempo favorável às pancadas de chuva. Enquanto no Sudeste o calor está intenso, no Sul as temperaturas estão deixando os sulistas mais aliviados. A passagem de uma frente fria na região reforçou a instabilidade e aumentou as áreas atingidas pelas fortes chuvas. Mínima de 22 e máxima de 32 graus em Porto Alegre, mínima de 23, máxima de 28 graus em Florianópolis, mínima de 19, máxima de 28 graus em Curitiba. A zona de convergência intertropical permanece atuando no Nordeste, influenciando o tempo no Norte. O sol aparece e favorece ainda mais a chuva intensa e isolada por todo o território. Agora no Centro-Oeste chove forte no Mato Grosso, com alerta de temporais. Nos outros estados da região, o sol vai deixar o dia com temperaturas elevadas, tempo abafado, mas as pancadas de chuva aparecem para refrescar. Máxima de 33 e mínima de 23 graus em Cuiabá. Pois bem, vamos chamar novamente Liana Nunes, da capital federal, para falar sobre o quanto é importante uma saudável convivência com os idosos. Liana. Isso mesmo, viu? O assunto agora é ser presença na vida dos mais velhos. Amanhã é dia de catequese com o Papa Francisco e ele começou um novo ciclo de reflexões agora com os idosos. A convivência com esse público tem muito a nos ensinar. Por aqui o tempo parece ter outro ritmo. Os anos mostraram que a paciência e a perseverança andam juntas para uma vida tranquila. A audácia e a impaciência da juventude deram lugar ao diálogo da espera.
A pandemia de Covid-19 afastou o contato físico e dificultou a troca de experiências entre as gerações. Enquanto os jovens se viam inquietos e com sede de desbravar o mundo, os mais velhos aguardavam apreensivos o desenrolar dos últimos 2 anos. E o que me sustentou foi a oração, a busca de Deus da minha vida, e que eu considero que eu recebi milagres nesse período. A convivência entre jovens, adultos e idosos vai se tornar cada vez mais importante. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a OMS, até 2050, mais de 2 bilhões de pessoas terão mais de 60 anos. Aqui no Distrito Federal, 346 mil já são consideradas idosas. O Papa Francisco deu início a um ciclo de catequese sobre os idosos e citou a importância do diálogo entre as gerações. Francisco ressaltou que os idosos precisam abandonar as lamentações para evitar o desprezo dos mais jovens, enquanto os jovens não podem deixar de ouvir os conselhos e as experiências dos mais velhos. Pensemos num jovem que não está ligado às suas raízes, que são os avós, não recebe a força como a árvore, a força da raiz, e vai crescer mal, doente, vai crescer sem referência. O sacerdote lembra que os idosos são grandes tesouros das nossas comunidades religiosas para o fortalecimento da fé. Com a correria do dia a dia de hoje, com a agitação, nós corremos o risco de deixar de beber numa fonte riquíssima dos grandes tesouros que nós temos em nossa igreja, em nossas comunidades, em nossas famílias, em nossas ruas, que é a experiência daqueles homens e mulheres que já viveram uma fé, homens fortes, mulheres fortes, que viveram profundamente a fé. Vale a pena esse contato com a sabedoria e com a experiência dos mais velhos. Isso nos edifica. E eu me despeço por aqui e retorno com vocês aí do estúdio, desejando uma boa noite e um feliz dia a todas as mulheres. Obrigada, Eliana. Boa noite. Feliz Dia das Mulheres para você também. Em Aracaju, o Dia Internacional da Mulher foi marcado por uma exposição de artesanato em que todas as peças são confeccionadas por mulheres. O evento pretende valorizar a força da mulher empreendedora. Todas as peças expostas aqui nesta feira de artesanato montada num shopping center de Aracaju são produzidas por mulheres que sustentam suas famílias com a força do empreendedorismo. As artesãs são todas de um povoado do interior de Sergipe, Serra do Machado, um lugar que a arte passa de geração em geração. Eu aprendi vendo as senhoras fazendo, então houve um interesse e acabei aprendendo. Hoje eu estou fazendo o que eu gosto. O espaço ficará montado até o dia 20 de março. Os organizadores da feira tiveram a ideia de colocar do lado de cada estande uma placa com a história de luta de cada mulher. Um pouco da história dessas mulheres que enfrentaram algumas enfrentaram depressão, passaram por situações muito difíceis e encontraram através do artesanato, através das suas criações, encontraram formas de se superar e de vencer, obstáculos na sua vida. Outro diferencial dessa exposição é que as artesãs fazem o crochê na hora. Inclusive, se um cliente chegar aqui e quiser aprender um pouco dessa arte, a dona Marinalva faz questão de ensinar na hora. Dona Marinalva recomenda o artesanato como terapia para afastar a depressão. Tudo ruim a gente solta porque tem aqueles pontinhos que a gente vai contando de agulha, de tecido em tecido, de fio por fio, a gente vai criando. Então, a depressão não tem vaga para ela, não tem lugar para ela. No Vaticano já começaram os preparativos para o Jubileu Ordinário em 2025. Na nossa memória ainda temos registrada a beleza do Jubileu, também chamado Ano Santo da Misericórdia, convocado pelo Papa Francisco em 2016.
Esta importante celebração, que envolve a igreja do mundo todo, nasceu há 722 anos e, ao longo do tempo, passou por algumas adaptações. Nessa reportagem, você vai conhecer um pouco da história dos jubileus. Um ano para celebrar a reconciliação, um chamado à conversão e a peregrinar na história da fé. O jubileu marca a vida do povo de Deus como um tempo forte convocado pela igreja e que propõe uma pausa restauradora. A igreja se prepara para celebrar o seu 27º jubileu ordinário, que será em 2025. O primeiro foi convocado em 1300 pelo Papa Bonifácio VIII, atualizando para o cristianismo um costume judeu. Os judeus, então, eles celebravam essa grande festa, que também era um ano santo, a cada 50 anos para celebrar a colheita. Então, eles davam um ano de pausa após 50 anos para que essa terra, assim que eles acreditavam, pudesse descansar um pouco. E nessa ocasião, os escravos eram libertados, as pessoas que tinham perdido terras, elas conseguiam reaver essas terras. Então, de certa forma, a Igreja Católica ela recebe e dá uma nova espiritualidade para essa festa que já existia. Mesmo tendo o jubileu ordinário a cada 25 anos, de tempos em tempos, os papas sentiram a necessidade de, neste intervalo, convocar um ano santo extraordinário. Depois de uma grande peste, se convocava um jubileu. Então, depois de um momento de grandes conturbações sociais, se convocava um jubileu. Dependia muito do que acontecia no período e o Papa, então, achava por bem convocar o jubileu justamente para reunir em torno da fé católica as pessoas que sofriam, que queriam se sentir amparadas por uma espiritualidade específica. A última vez que essa Porta Santa foi aberta foi em novembro de 2015 para o Jubileu Extraordinário da Misericórdia, convocado pelo Papa Francisco. Por aqui passaram quase 22 milhões de peregrinos de várias partes do mundo. Pela Via da Conciliação, os grupos passavam em procissão até a Porta Santa da Basílica de São Pedro. Mas além da Porta Santa da Basílica de São Pedro, a tradição se estendeu para as basílicas papais de Roma. E no Jubileu da Misericórdia, algo inédito. Em cada catedral do mundo, uma Porta Santa estava aberta para acolher os fiéis, especialmente os que não podiam peregrinar até a Cidade Eterna. Então, já que é uma prática que se tornou bastante interessante, foi muito elogiada pela maioria dos católicos, pode ser até que o Papa Francisco repita em 2025, é isso que a gente espera que aconteça. Uma história que começou em 1300 e que cresce a cada jubileu, cumprindo assim o objetivo dessa festa, um tempo forte de encontro com Deus. Em Magdala, na Terra Santa, foi realizada a 8ª edição do Encontro Anual de Mulheres, tendo como tema o Caminho da Beleza. Musicistas inspirando esperança em tempos de crise. A Igreja escreveu Papa João Paulo II na Carta Apostólica Mulheres Dignitatem. Deseja render graças à Santíssima Trindade pelo mistério da mulher, por toda a mulher e por aquilo que constitui a eterna medida da sua dignidade feminina, pelas grandes obras de Deus que na história das gerações humanas, nela e por seu meio se realizaram. Palavras de São João Paulo II que estão expressas nas paredes deste santuário em Magdala, localizado na Galileia. Este átrio que chamamos el átrio de las mujeres. Esse átrio chamamos de Átrios das Mulheres, porque as colunas têm os nomes das mulheres que acompanharam Jesus. Ao preparar o local para ser esse centro de peregrinos, descobrimos uma parte importante da antiga cidade de Magdala. São ruínas do tempo de Jesus Cristo. Magdala, segundo a tradição, é a terra natal daquela que foi testemunha da crucificação e da ressurreição de Jesus, Maria Madalena. E este foi o local escolhido para sediar a 8ª edição do Encontro Anual de Mulheres. O encontro de mulheres aqui em Magdala é exatamente algo que existe desde 2015. Nosso folheto tem os diferentes tópicos que cobrimos nos últimos anos. Magdala é o lugar onde as mulheres estão de uma forma muito especial. Elas são tratadas de forma especial. É um lugar para as mulheres.
Na recepção, flores, seja para colocar na cabeça ou como uma recordação do encontro que teve como tema o caminho da beleza, musicistas inspirando esperança em tempos de crise. E essa é uma das razões pelas quais escolhemos a música, porque na Bíblia é um dos caminhos para Deus. A música em si é bela e universal. As irmãs do Instituto Servidoras do Senhor e da Virgem de Matará falaram de quanto a música contribui para a missão em Gaza. Estamos na Terra Santa há 26 anos. Por uma graça de Deus, fomos convidadas para participar deste encontro das mulheres, junto com as irmãs missionárias em Gaza. As participantes puderam se aprofundar neste tema e mostrar seus talentos. Vou cantar em aramaico o Pai Nosso. É muito importante para mim participar deste encontro, juntamente com o cenário, a liturgia e reunindo pessoas e mulheres de diferentes religiões. Que bonito, hein? Olha, a TV Canção Nova é um meio de comunicação da inspiração católica que investe 24 horas de sua programação no desafio de promover a vida e levar a esperança a milhares de famílias. São sócios, benfeitores, amigos que mantêm esta obra que ajuda a transformar a vida de tanta gente. Vejam só, estamos com 23% de nossa meta na campanha nesse mês. Acesse clube.cançãonova.com e faça lá a sua doação. Obrigado por sua generosa contribuição. O Vaticano divulgou hoje a intenção de oração do Papa neste mês de março. O Santo Padre pede aos fiéis que rezem para que a Igreja dê uma resposta cristã aos desafios da bioética. Recemos para que podamos dar uma resposta cristiana a los retos de la bioética. Evidentemente que la ciencia ha progresado y hoy día la bioética nos presenta una serie de problemas a los cuales tenemos que responder, no esconder la cabeza como el avestruz. Las aplicaciones biotecnológicas deben usarse siempre basándose en el respeto de la dignidad humana. Por ejemplo, no se puede tratar los embriones humanos como material desechable, de descarte. En esta cultura del descarte también entran ellos. No se puede. Extendiendo así esa cultura que hace tanto daño. O dejar que las ganancias económicas condicionen la investigación biomédica. Tenemos que comprender los cambios profundos con que se está produciendo con un discernimiento aún más profundo, aún más sutil. No se trata de frenar el progreso tecnológico, no, hay que acompañarlo. Se trata de proteger tanto la dignidad humana como el progreso. Es decir, no podemos pagar el precio de la dignidad humana por el progreso. No, ambos van juntos y armónicamente juntos. Ante los nuevos desafíos que presenta la bioética, recemos para que los cristianos, mediante su oración y su acción social, promuevan la defensa de la vida. Antes de encerrar, eu quero fazer aqui uma deferência especial a todas as mulheres que lutam no dia a dia para levar adiante este país chamado Brasil. E a todas as mulheres da comunidade Canção Nova que vivem a sua missionariedade. A minha mãe Delma, a minha filha Ana e a minha esposa Márcia. E a você, Yara Naires, pela companhia de hoje. Obrigada, Reinaldo. Obrigada. Também quero parabenizar a todas nós, mulheres guerreiras, que sejamos sinais e exemplos também de fé, esperança, amor e dedicação em todos os ambientes em que estivermos presentes, né? Seja em casa, na família, aqui no trabalho. Sim, parabéns a todas vocês. O Canção Nova Notícias fica por aqui. O que é notícia na igreja, no Brasil e no mundo, você confere no site noticias.cançãonova.com e em nosso Instagram, @CNNotícias. Daqui a pouco, às 8 horas, tem um programa para ser feliz com o padre Adriano Zandoná. Às 9h30, assista ao Gente de Fé e logo depois, às 10h30, tem PHN. Uma ótima noite a você. Boa noite e até amanhã.